A paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma revolta que eu tive com Deus durante muito tempo. E por muito tempo eu não tinha percepção, noção dessa revolta que eu tinha dentro do meu coração. E há pouco tempo, no encontro Curadas para Amar, o encontro para mulheres, eu pude reconhecer isso que eu estava carregando, essa revolta com Deus Pai. E para que a gente toque nesse assunto, para que eu conte o meu relato para vocês, é necessário a gente explicar, os fundamentos bíblicos sobre a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está porque eles têm diferentes funções. Quando nós invocamos a Santíssima Trindade, nós fazemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Só que existem funções, são todos um, mas Deus Pai, Ele é o Criador. Deus Filho, que é Jesus, que é o nosso Salvador. E o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Então, fundamentando na palavra, lá em Lucas 3, 21 e 22, diz assim para nós: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Havia uma revelação quando João Batista foi enviado para batizar as pessoas na água. Deus falou para ele que quando chegasse o seu filho, haveria um sinal do céu. E esse sinal foi a presença do Espírito Santo, que desceu sobre Jesus, o nosso Salvador. Lá em Mateus 28, versículo 29, Mateus 28 é o capítulo, o versículo é o 19. Fala assim: ide, pois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comprovação, quando teve o envio dos discípulos para anunciar, depois que Jesus havia ressuscitado, a ordem foi de que batizai a todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todos os três são um. Então, nós temos essa diferença porque Deus Pai criou todas as coisas, criou todo o universo, criou tudo que há no mundo. Deus Filho, que é Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos salvar, morreu por nós. Então, ele veio da forma humana, conheceu o mundo, esteve no mundo para nos salvar. E Deus Espírito Santo, que é o que nos santifica, ele é aquele que nos guia, nos inspira, nos move e move a igreja a cumprir a sua missão. A missão de Deus nos inspira. Às vezes aquela intuição, nós achamos que é apenas uma intuição, mas é o Espírito Santo agindo em nós, na nossa maneira de pensar. Então os três igualmente são um só Deus, um ser divino. Há um só Deus em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando eu falei dessa revolta com Deus lá no início, é porque eu perdi meu pai aos 2 anos de idade. Então eu não conhecia o meu pai biológico. Eu cresci sem poder chamar o meu pai de pai. Então havia uma revolta muito grande com Deus Pai, porque o meu subconsciente
criou isso, criou assim, determinou a minha maneira de pensar, de agir, porque não tinha pai, mas eu tinha mãe. Tenho minha mãe até hoje, graças a Deus, maravilhosa. Mas foi algo que o meu subconsciente entendeu de que eu não tinha um pai biológico, então eu tive dificuldade de me relacionar com Deus Pai. Então, nas minhas orações, porque sempre fui ensinada, né, educada na igreja, na comunidade, eu conseguia ter intimidade com Nossa Senhora, como tenho muito até hoje, tenho muita devoção por Nossa Senhora. E Jesus crucificado, Jesus nosso Salvador, de pedir o Espírito Santo, mas eu sempre tive dificuldade de me relacionar com Deus Pai. Olha só. Então, mesmo quando eu ia visitar no Santíssimo Jesus, eu ainda não conseguia pedir qualquer coisa para o Pai. Só que eu não tinha noção, porque foi uma autossabotagem, né? Foi algo como me boicotou, né? Essa maneira de pensar, de ter crescido achando, porque eu não tive o meu pai terreno, que o Pai do céu também não poderia estar comigo. Então eu me revoltei contra Deus. Então foi algo que eu só pude perceber recentemente, mesmo eu estando na caminhada, mesmo eu estando sempre em oração. Eu não tinha essa percepção de que eu havia me revoltado com Deus Pai, porque sempre rezando o terço, sempre rezando, pedindo ao Espírito Santo para iluminar os pensamentos, pedindo a Jesus para estar comigo, para caminhar comigo. Sempre nas minhas orações, eu nunca consegui chamar Deus de Pai. Então, nesse encontro que eu tive de mulheres que foi Curadas para Amar, eu consegui chegar diante de Jesus no Santíssimo, derramar as minhas lágrimas, e eu consegui pedir perdão por eu não ter reconhecido Deus Pai, Criador, aquele que criou tudo. Eu não conseguia reconhecer Ele, a ação dele, o mover dele na minha vida. Então, por isso também eu não conseguia chamar por Ele. Essa intimidade, porque eu já vi pessoas rezando e começando a oração falando: Pai querido, Pai amado, né? Querido Pai, eu quero te entregar, eu quero... Então, eu nunca consegui isso. Eu sempre tive esse bloqueio, como se eu tivesse eliminando ele ali, não deixando ele entrar mesmo, porque foi algo do meu subconsciente. Então, se talvez você que está me ouvindo agora, que também é órfão de pai ou de mãe, se você percebe que talvez por ter perdido a mãe, talvez tenha dificuldade com Nossa Senhora, porque ela é mãe, nossa mãe, mãe de Jesus, ou se você também perdeu o seu pai e você tem dificuldade com Deus Pai como eu tive, porque eu não percebia esse bloqueio. Olha só, eu estou dentro da igreja, eu estou na renovação carismática, eu participo de grupo de oração, eu sou uma serva. Eu não tinha essa percepção de que eu havia me revoltado desta maneira com Deus Pai, pela falta do meu pai terreno. Então, a partir deste dia, deste reconhecimento que eu descobri a minha verdade, eu descobri essa minha verdade nesse encontro. Convido vocês a pegar a palavra lá em Romanos 8, versículo do 15 ao 18. Porquanto não recebereis um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes
o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Gente, essa palavra aqui, ela foi libertadora para mim. Eu creio que seja para você também. Leia, releia de novo, porque nós somos filhos amados de Deus. Nós recebemos um espírito de adoção pelo qual podemos chamar Abba, Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai. Olha, gente, que lindo. E se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. E nós também podemos ser glorificados com Ele. E que esses sofrimentos da vida presente, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa ansiedade, quantas pessoas ansiosas tomando medicação, gente, para dormir, remédio para dormir, porque não consegue dormir, sofrendo de ansiedade. Nós temos uma glória futura reservada para nós. Está aqui na palavra. Não deixe de pegar a sua Bíblia e ler. Romanos 8, de 15 a 18. Porque foi libertador para mim. Eu ter essa percepção, eu descobri que eu sou uma filha amada de Deus e que eu posso chamar Deus de Pai, porque Ele é Pai. Ele é Pai. A partir desse momento eu pude chegar diante de Jesus, ir no Santíssimo, visitar Jesus e poder falar: Pai, eu estou aqui. Aqui sua filha chegou. Eu pude deixar agora Ele agir, a paternidade de Deus na minha vida. Mesmo depois de tanto tempo caminhando, foi preciso eu viver esse momento e eu descobri a minha verdade. Essa verdade que eu havia algo no subconsciente que me bloqueava esse acesso com o Pai, de chamar Deus de Pai, de estar sempre pedindo intercessão de Nossa Senhora, de Santo Padre Pio, de falar com Jesus, mas de chamar só Jesus, Espírito Santo. Eu não chamava Deus Pai, e agora eu chamo, e agora eu sei, eu reconheço, e essa palavra, ela é para nós órfãos de pai e mãe. Se você é adotado, se você não sabe quem são os seus pais aqui na terra, mas você foi adotado e talvez você tenha uma revolta por isso, não tenha, meu irmão, minha irmã, não tenha. Porque o Senhor, Ele escolheu você desde o ventre materno. Ele já te adotou como filho. Aí você pensa, Jesus, se Jesus teve alguma revolta com São José porque foi seu pai adotivo? Ele não teve. São José foi pai adotivo de Jesus. Jesus não teve revolta com ele. São José ensinou ele a caminhar. São José ensinou ele os trabalhos como carpinteiro. Ensinou ele tudo que era da tradição naquele tempo, naquela época. Seu pai, sua mãe, quem te criou, sua avó, sua tia, eu não sei. Essa pessoa foi enviada de Deus para cuidar de você, para ensinar a você o propósito, sua missão, te ensinar suas habilidades. Agradeça a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque enviou você nesse mundo para cumprir o propósito que você tem. Que você possa despertar, que você possa desabrochar a partir do momento que você reconhece que você tem um Deus que é Pai. E você pode falar: Abba, Pai. Que você é herdeiro da glória, você é herdeiro desse trono. Amém? Que você possa curtir, comente, compartilhe. Comenta aí, se você é órfão, deixa nos comentários.
Se você já perdeu seu pai ou sua mãe ou aquela pessoa que te criou, deixa nos comentários. Vamos orar, vamos interceder a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém?